Bom, vamos concluir com um exemplo concreto que eu acredito que vai se aplicar ao seu caso e ao caso de todos nós brasileiros e profissionais do mundo inteiro, ou seja, uma situação onde a gente precisa ter uma mentalidade de desenvolvimento contínuo, do contrário, nós vamos nos prejudicar. E essa situação que eu quero exemplificar para vocês é a situação de transformação digital, ou seja, a necessidade que atualmente todos nós temos de nos deparar com o desafio de transformação, com o desafio tecnológico, sobreviver a ele e evoluir profissionalmente, mesmo em uma economia e um mercado que está mudando profundamente, principalmente nesse fator da tecnologia. Então vamos ver cada um desses 7 elementos que nós acabamos de falar e como que você pode aplicar eles nesse cenário de transformação tecnológica para que essa transformação seja proveitosa para você e não prejudicial. Lembre que o primeiro elemento que a gente viu é foco no crescimento. Então, de uma maneira bem simples, você pode se fazer essa pergunta: as mudanças tecnológicas que vão acontecer no mundo vão vir para o seu crescimento ou para o seu decrescimento? É claro que a gente deseja que a resposta seja positiva, ou seja, a primeira opção, que você consiga utilizar as transformações que vão ocorrer para que você cresça junto com essas transformações e não que se prejudique. E ter essa consciência é o primeiro passo de uma mentalidade de desenvolvimento contínuo. Uma série de transformações ainda vão acontecer e elas podem estar ao seu lado desde que você decida nesse momento que você pode ganhar com elas. O segundo elemento que nós vimos é ser um especialista em série, ou seja, ao longo da sua vida profissional você ainda vai adquirir outras especialidades, seja por meio de uma pós-graduação, seja por meio de um curso de curta duração ou até mesmo por um projeto, uma experiência profissional. É interessante que essas novas experiências que você vai ter tragam também o elemento da tecnologia. Dessa forma, você vai estar adquirindo novas especialidades pautadas e baseadas também nesse mundo mais tecnológico. É a ideia de que as especialidades também mudam, elas também podem ser mescladas com novos conhecimentos, como por exemplo a tecnologia. O terceiro elemento que nós vimos chama-se superar-se, sair da zona de conforto. Isso está acontecendo para praticamente todos nós profissionais. As pessoas estão se acostumando a lidar com mais tecnologia no seu dia a dia, seja manuseando seus celulares, seja aprendendo um pouco de codificação. E a boa notícia é que é possível para todos, como aquele exemplo de um estudo científico com os 10 maiores jogadores de xadrez do mundo, que demonstrou que muitas vezes as pessoas conseguem se colocar nessa elite e estar acima da média por dedicação, por disposição a encarar esses desafios. Então, mesmo que não seja algo natural para você lidar com a tecnologia, se você tiver a mentalidade de se superar, de sair da zona de conforto, isso se torna perfeitamente possível. O quarto elemento já é um benefício bastante concreto: construir a sua marca pessoal. Veja como pode ser proveitoso para você uma situação onde você consegue lidar com o desafio da transformação digital, consegue obter novos conhecimentos de tecnologia e isso começa a ficar transparente nas suas vitrines profissionais, nas redes sociais, no conhecimento que as outras pessoas têm a seu respeito, e você começa a ser reconhecido como uma pessoa que lida bem com tecnologia e projetos digitais. Bem, vamos aplicar esse exemplo da transformação digital e da tecnologia ao quinto elemento, que se chama compreender e dominar o seu desenvolvimento. Veja que para lidar com o desafio de se transformar tecnologicamente na sua profissão, você vai precisar de um mapeamento mínimo das características e das habilidades que você precisa desenvolver para estar atualizado num mundo cada vez mais tecnológico. Afinal de contas, quais são essas tecnologias? Quais são os softwares que você tem que dominar? Quais são os conhecimentos, eventualmente até em programação, que você pode ter um conhecimento mínimo e básico para se sentir mais confortável nesse cenário em transformação? O sexto elemento que nós vimos é fazer o que gosta. Se a tecnologia de alguma maneira for um peso insuportável para você, talvez fazer o que gosta num mundo tecnológico se torne uma inviabilidade para você.
Mas isso não é o caso para a imensa maioria das pessoas. É possível sim mesclar novas habilidades tecnológicas, novas tendências tecnológicas na sua atividade profissional. É muito difícil que você consiga exercer uma atividade profissional daqui para frente sem ter um mínimo envolvimento com a tecnologia. Isso vai desde o e-mail até versões mobile de um website, até mesmo a conhecimentos mais sofisticados de programação e softwares específicos que tornam a sua atividade profissional mais eficiente. E a grande questão é o quão preparado você está para gostar desse cenário que inevitavelmente é mais tecnológico. Fazer-se essa pergunta é importante. E o último elemento, cuidar de si mesmo, é emblemático quando o assunto é tecnologia. No geral, boa parte das pessoas está regredindo no quesito cuidar de si mesmo quando o assunto é tecnologia. Nós estamos muito mais conectados por muito mais horas ao longo do dia e por muito mais dias durante a semana. Isso tudo, obviamente, traz alguns sentimentos de estresse e de sentir-se sobrecarregado que vão contra a ideia de cuidar de si mesmo. É claro que isso também é uma adaptação. Se você se sente assim hoje em dia, também isso não é razão de desespero, na verdade é razão de reflexão. O que você pode fazer num ambiente mais tecnológico para cuidar mais de si mesmo e com isso ter mais resistência e resiliência para continuar tendo uma mentalidade de desenvolvimento contínuo também nesse cenário mais tecnológico. Veja que em praticamente todas as situações profissionais, seja algo específico da sua carreira ou seja algo generalizado para toda a população, como a transformação digital e tecnológica que nós estamos passando, nós podemos encarar situações como problemas ou como oportunidades. Ter uma mentalidade de desenvolvimento contínuo nos prepara para encarar essas situações de mudança de uma maneira positiva, de uma maneira que permita que a gente evolua e cresça profissionalmente enquanto o mundo vai mudando conosco.